noite, eu sou Andressa César Nardini. Venho hoje apresentar meu estágio supervisionado em geriatria, a LPI, do curso de técnico de enfermagem no ano de 2025, supervisionado pela Neuza Souza de Henriques. O envelhecimento é um processo natural da vida. A gente fez um estágio no lar de idoso em Igrejinha, 150 horas. As atividades realizadas foram medicamentos, sinais vitais, higiene, alimentação, recreação, prevenção de quedas e anotações de enfermagem também. Agora a gente vai ver algumas doenças que a gente presenciou nesses lares, né? A demência de Alzheimer, a doença de Parkinson e o AVC também. Os sintomas do Parkinson, tremor, que é o mais conhecido, rigidez muscular, movimentos lentos, perca de equilíbrio, né? Ainda não tem cura, porém tem tratamentos, né? Como medicação e algumas cirurgias também que pode ajudar com a doença, com a melhora da doença, né? Não vai curar, mas vai deixar a pessoa melhor. O Alzheimer também não tem cura, né? E os sintomas então, a perca de memória, né? A dificuldade de auto se cuidar, né? Banho, continência urinária, fecal também, né? Às vezes eles não conseguem se alimentar sozinhos, por isso precisa do apoio do técnico de enfermagem ou do cuidador. Acidente vascular cerebral, AVC ou AVE, né? Existem 3 tipos, né? O isquêmico hemorrágico e o intermediário. O sintoma mais conhecido do AVC é a dor de cabeça súbita, né? Mas existem outros fatores, né? A confusão, fala alterada, alteração na visão, dor de cabeça súbita, que foi o que eu falei que é o mais frequente, né? Fraqueza muscular. Os fatores de risco que para ter o AVC é hipertensão, diabetes, obesidade e o tabagismo. Lá no lar a gente viu bastante dessas 3 doenças, por isso que a gente está buscando falar mais, até por conta da alimentação, que a gente vai falar logo a seguir. Sinais vitais a gente viu a importância que é para que a gente saiba como tá os nossos pacientes, né? A gente anotava todos os pacientes, cada um com sua planilha, temperatura, pressão, né? Pulso e outras, né? Uma coisa importante que eu aprendi no estágio sobre o HGT, né? Sobre o HI e o LO. Quando ele está muito acima do limite, ele dá o HI, e quando ele está muito abaixo do limite, ele dá o LO, né? Também aprendi que não se deve limpar o dedo com álcool, porque pode alterar, né? Por o álcool ter um pouco de açúcar, né? Então, por isso que não se deve limpar. Essa semana teve uma alteração do normal da pressão arterial, né? Não é mais 12/8. Higiene e cuidados pessoais. Isso a gente fez bastante lá. Banho de chuveiro, banho de leito, troca de fraldas, um cuidado especial com a pele dos idosos, que isso é muito fininha, bastante hidratação, a higiene oral toda vez que comia, tirar a prótese,
lavar bem com água corrente, né? Aqueles banhos de leito, sempre trocando os paninhos, né? Sempre higienizando bem com a gaze, com enxaguante bucal, né? Os acamados também tem que virar de 2 em 2 horas, né? Pra não virar pra não obter as feridas, né? Também. Aqui tem exemplos dos banhos também, dos tipos, né? Mas o que a gente mais fez lá foi banho de leito e no chuveiro, né? Com um apoio sempre supervisionado sempre pela Neuza. A nutrição nas sondas, né? A gente teve 4 pacientes com sonda lá, onde a gente foi ensinado a limpar, a sempre lavar a sonda antes e após do procedimento, tanto da alimentação quanto da medicação, né? E sempre manter tudo limpo para não ter nenhum sintoma ruim, né? Como diarreia, infecção, né? Sempre cuidando também para que o paciente que está recebendo alimentação, aquele cuidado especial, sempre deixar a cabeceira elevada também, em um ângulo de 90 graus, para que ele não aspire, né, a alimentação. Sobre o registro de enfermagem, é uma obrigação ética e legal, né, garante a segurança e a continuidade do cuidado. O que isso quer dizer? Que meu próximo plantão, né, meus próximos colegas do próximo plantão vai saber como que meu paciente tá, né, até se os familiares vierem perguntar como é que passou durante a semana, como que passou durante o dia, vai ter como olhar no prontuário lá, né. Sempre é muito bom ter a comunicação, mas principalmente o registro de enfermagem. Anotações de enfermagem é muito importante, sempre foi muito pontuado no nosso estágio. Atividade física recreativa. Eu coloquei alguns exemplos que a gente fez, né, pinturas com eles, as idosas a gente pintou a unha, os homens, aqueles que podiam, a gente foi jogar futebol, foi andar, né, com apoio, né, dentro e fora da clínica a gente saiu com eles. Isso estimula muito eles, né, reduz a solidão, quer dizer que não vai ter uma taxa mínima de depressão, né, estimula a memória. Tivemos jogos jogos de memória, a gente botava as cores, né, e pedia para que eles repetissem aquelas cores. E isso a gente não leva muito a sério, né, não achava que fosse da nossa ossada, como diz, né. Administração de medicação. A gente fez mais no lar a via oral, né, que foi a que mais tinha lá. Claro que teve insulina, que teve intramuscular, venosa, a gente fez também, né. Sempre higienizar antes e após a administração, seguir protocolos de segurança, atenção sempre com as sondas, né, com lavar elas antes e após da administração para não entupir, né. Isso é muito importante para nosso paciente sempre ter o melhor.
a minha conclusão. Minha conclusão foi que esse estágio foi essencial para a minha formação. Eu pude aplicar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos, desenvolvendo habilidades essenciais para assistência integral. Cuidar é muito mais, é mais que técnica, é escutar, empatia e ter respeito pelo paciente, pelos idosos, né? Sempre poder escutar, sempre entender o porquê de como eles estão, né? É muito mais do que uma medicação, é muito mais do que a técnica, né? Que a gente achou que era, eu achei, né? Que aquela parte ali da recreação não era uma coisa essencial para o técnico de enfermagem. E foi onde eu aprendi que sim, isso ajuda muito o nosso paciente a se recuperar também. Aí aqui tem a bibliografia das minhas pesquisas e de todas as fotos utilizadas no slide. E aqui eu deixo meu muito obrigada pela aprendizagem, pela professora Neuza, pelo professor Gia, que foi nosso professor de aula, né? E muito obrigada.